Então, beleza. Hoje eu vou trazer um pouquinho sobre o tema de mulheres na tecnologia, promovendo inovação. E avançando um pouquinho... Tá, obrigada. E avançando um pouquinho, né, vou dizer quem eu sou. Antes, vou fazer uma audiodescrição minha. Eu sou uma mulher parda, eu estou usando uma blusa amarela e uma calça preta. Sobre a minha experiência acadêmica, atualmente eu estudo Ciência da Computação na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Minha experiência profissional, eu sou formada em técnica em informática. Eu já participei da empresa Júnior, da UFRJ, e lá eu entrei como desenvolvedora back-end, e depois eu fiz, né, o processo seletivo interno e atuei um pouco como gerente de projetos. Foi onde eu descobri um pouco melhor que realmente era a área que eu me identificava, e me apaixonei também, né, tanto pela área técnica, mas também pela área de liderança. E atualmente eu sou estagiária de desenvolvimento de software na IBM. E algumas curiosidades sobre mim é que eu também sou coordenadora de um projeto de extensão da universidade, que é o Minerva Digitais. É um projeto que ele visa o empoderamento de mulheres nas áreas de STEM, então são áreas relacionadas à ciência, tecnologia, engenharia e matemática. E atualmente também eu sou professora no curso Líder Docente STEM, que ele funciona como parceria também com a Unesco. Então a gente visa formar, né, ajudar na capacitação de professores para conseguirem colocar um pouco da tecnologia nas matérias que hoje a gente vê muito presente no ensino fundamental e ensino médio. Então, por que eu vou falar de diversidade e inclusão? Basicamente, é um tema que ele toca nas pessoas de forma diferente, mas em específico em mim toca de uma forma profunda. Por quê? Porque eu faço parte desse universo. Essa história toda, né, no cenário que nós estamos inseridos, ele nem sempre foi assim, porque interfere diretamente na inovação e também porque é uma questão sociocultural. Então, trazendo aqui porque eu faço parte, eu sou uma mulher, mas eu também sou filha, graças a Deus sou filha única, eu sou irmã, eu já fui mãe de 25 galinhas, mas infelizmente a minha mãe, ela ama galinha ensopada, e um dia ela acordou e falou, vou matar tudo, mas isso é uma outra história, mas eu adoro bichos. E aí eu trouxe uma estatística aqui, que no ano passado, as mulheres no Brasil, elas totalizavam basicamente 51% da população. Além disso, eu sou estudante, né? Como eu disse, eu curso em Ciência da Computação na UFRJ. E aí ali eu vivo realmente no meu dia a dia o quanto é discrepante as mulheres em cursos de computação. Então, assim, quando eu entrei, eu estava muito inclinada a desistir, porque muitas de nós, mulheres, a gente não tem muito aquele apoio. O próprio ambiente, às vezes, não se torna propício a gente estar ali. E muitas, né, fogem dessas áreas por achar que não faz parte desse universo, não se achar capaz. E, além disso, também, né, eu trouxe outro percentual, que hoje na UFRJ, as mulheres elas não passam de jeito nenhum de 10% do curso de computação. Então, assim, é um dado que mexe muito comigo. E, por fim, falando um pouco da área profissional, hoje eu sou desenvolvedora de software, mas quando eu entrei na faculdade, eu fugia de tudo que é jeito da área de programação, porque eu não me via nisso. Então, eu tentei ir para dados, tentei para design, tentei para UX, e, por fim, eu realmente encontrei que era aquilo que eu mais me identificava, e hoje eu faço parte um pouco desse universo, né, mais voltado à parte técnica. E, além disso, segundo o Instituto da Anitta, as mulheres elas compõem somente 28% da força de trabalho em tecnologia, que é um número muito pequeno. Aqui eu também trouxe 3 dados. O primeiro é sobre a quantidade de mulheres que elas têm alfabetizadas aqui no Brasil. Então, são 2/3, correspondente a 500 milhões, não têm nenhuma habilidade com a parte de leitura, a parte de escrita. O segundo dado é que no ano de 2020, a gente tinha apenas 44 mil mulheres no mercado de tecnologia, segundo o BNE,
que é o Banco Nacional de Empregos. E ali a gente vê que a gente tem 500 e poucos milhões, né, de mulheres, e hoje a gente tem somente 44 mil no mercado. E, por fim, eu também trouxe essa estatística que mulheres negras elas são somente 11% nas empresas de tecnologia e somente 3% elas estão matriculadas em cursos de engenharia da computação. E aí, diante de tudo isso que eu falei até agora, eu vou convidar vocês a gente viajar um pouco no tempo. Eu sei que muitos aqui vieram de forma diferente, os que estão em casa também ainda não saíram, mas vamos convidar, dar meio que um teletransporte no tempo e viajar um pouco quando a gente pensa no assunto tecnologia. Esse slide aqui, eu acho que, basicamente, a maior parte das pessoas conhece quem são. Então, vamos lá. Aqui mais à esquerda, a gente tem o Alan Turing, ele é conhecido como o pai da computação. Ele também é bastante conhecido pela máquina de Turing. Depois a gente tem o von Neumann, que graças a ele a gente conhece, né, a arquitetura do computador hoje, então a memória, unidade lógica, unidade aritmética. Seguindo, a gente tem o Tim Berners-Lee, que ele é responsável pela criação do World Wide Web, o WWW, o que a gente consegue hoje se conectar na internet e ter, né, a comunicação que hoje nós temos no universo da tecnologia. Seguindo, a gente tem o Steve Jobs, né, que é conhecido pela época, pelo iPhone. E, por fim, o Bill Gates, que a gente conhece bastante pela Microsoft. Só que tecnologia não se resume somente a esses 5 mocinhos. No começo, as mulheres também fizeram parte disso. Então, eu comecei aqui com a Ada. Ela é conhecida por ser a primeira programadora da história. Então, ela construiu o primeiro algoritmo. Avançando, a gente tem a Radia Perlman, e ela é bastante conhecida por ser a mãe da internet. Então, graças a ela, a gente tem hoje os protocolos de roteamento. Avançando, a gente tem a Ed. A Ed Lamar, além de ser uma mulher que foi bastante famosa, artístico, né? Ela era uma excelente atriz. Graças a ela, nós temos a tecnologia que a gente consegue usar o Wi-Fi, o Bluetooth, o GPS. Então, foi graças a essa mocinha aí que nós temos hoje toda essa conexão bem mais facilitada. Temos a Carol Schwan, que graças a ela, né, ela foi uma bastante importante no universo de jogos. E foi a criadora do jogo da velha, é o único jogo que eu consigo ganhar até hoje. E também ela é responsável, né, pelas partes de imagens procedurais. Então, os jogos, eles se adaptam, eles nunca são os mesmos jogos hoje, né, que a gente tem muito digital. Então, graças a ela, nós temos essa tecnologia. E, por fim, eu trouxe essa menininha aí, que é a Jane. E ela é uma pesquisadora, e graças a ela nós sabemos que hoje em dia a cerveja, que é o que todo mundo gosta, né, a maior parte das pessoas gosta de uma cerveja, seja para comemorar, seja para interagir, que as mulheres elas são responsáveis pela criação. Então, bem lá antes, bem no começo, as mulheres elas ficavam responsáveis, né, por fabricar a cerveja, sem contar que elas eram as donas das tabernas. Elas eram basicamente administradas por mulheres. Então, com certeza, a gente vê também que mulher ela faz parte desse universo. O lugar da mulher é na computação também. Então, acho que isso aí já é um ponto muito bom, né, de nós estarmos discutindo. Agora, falando um pouco sobre a inovação, eu trouxe essas 2 imagens aqui, porque eu acho que é muito importante entendermos a diferença de uma inovação para uma invenção. Ali mais à direita, a gente tem um formador de bolas de neve. Isso, com certeza, é uma invenção. Por que não é uma inovação? Porque se eu dependesse desse objeto para fazer uma bolinha de neve, até eu terminar minha bolinha de neve, já teria recebido mais 20 bolinhas na minha cara. Então, com certeza, não é nada assim, uau. Mas, aqui à esquerda, nós temos a diferença de 2 cestas, né? De um lado está as cestas vermelhas e do outro as cestas azuis. Uma coisa relativamente muito simples, mas somente por estar organizado dessa forma, nessa cor, ela é uma invenção, uma inovação enorme quando você pensa na questão da experiência de um usuário.
Eu sou moradora de Caxias e lá nas lojas perto da minha casa, a gente, quando entra na loja, tem 2 tipos de vendedor. Ou é aquele vendedor que ele cola em você e fica toda hora. Bom dia, boa tarde, precisa de alguma ajuda? Ou tem aquele vendedor que ele não fala com você, mas ele fica no cantinho e aí você está ali mexendo nas coisas, vendo os produtos, e quando você olha de rabo de olho, ele simplesmente está igual assim, igual um psicopata olhando para você. E você não pode olhar, você não pode fazer nada que ele está te olhando. E muitas das vezes eu perco ali a vontade de comprar uma coisa, por mais que eu queira aquele produto, por causa dessas experiências que eu estou sentindo. Então, de fato, isso sim é uma inovação, porque ela vai afetar o usuário final. E aqui avançando, eu trouxe 2 exemplos que são bastante famosos na internet. Então, aqui mais à esquerda, a gente tem um caso de algoritmo preconceituoso. Então, algum tempo atrás, quando a gente pesquisava lá na pesquisa do Google, tranças bonitas e tranças feias, o resultado era que tranças feias são associadas a pessoas negras, enquanto tranças bonitas são associadas a pessoas brancas. E a gente vê que ali é um exemplo bem simples, mas que por trás desse algoritmo tem ali vieses de pessoas, tem pessoas que programaram. O banco de dados, ele basicamente é muito enviesado. Isso interfere na sociedade, né? Ela não é nada diversa, nem nada inclusiva. E falando de inclusão, o próximo exemplo é de um deficiente que ele teria que fazer uma verificação de identidade. Então, colocar ali a identidade do lado do rosto, né, para verificar, sendo que ele não tem os membros superiores. Então, assim, na hora que foi inventado, né, esse caso, que foi bastante reconhecido no LinkedIn, ficou bastante famoso porque a aplicação poderia ser muito boa, mas não pensou em todos, né? Quando a gente faz uma aplicação, a gente tem que levar em conta que a sociedade ela é totalmente diversa. E avançando, meu controlezinho parou. Voltou. Eu trouxe aqui uns benefícios do quanto a gente ter diversidade na nossa sociedade ela interfere. E ali, o primeiro benefício é que tem uma qualidade na ciência e na inovação. Porque, segundo esse estudo aqui, ele vai dizer que pesquisas, né, dissertações, publicações científicas, elas são bem mais pontuadas quando tem equipes diversas. Então, somente pelo fato de ter uma equipe totalmente diversa, ter ali mulheres ali inseridas, várias pessoas diferentes, diversas realmente na equipe, muda muito a história de uma publicação. O outro ponto é que a gente tem uma sociedade mais diversa. Então, além de produção científica, a gente vê na prática produtos, ações, atitudes do governo, tudo isso pensando mais numa sociedade diversa do que num grupo específico, o que torna ainda mais favorável viver, né? O terceiro ponto é o desenvolvimento sustentável. Hoje nós temos os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que são as ODS. Nós temos 17 objetivos na agenda da ONU para acontecer até 2030, e um deles, o pilar, é sobre a igualdade de gênero, né, principalmente nas áreas de tecnologia. Então, isso é uma preocupação para que a gente venha a ter uma sociedade mais sustentável, mais agradável de se viver. E, por fim, a gente vai ter uma diversidade com neurociência. Então, assim, hoje eu sou feliz porque na empresa que eu trabalho, em específico a minha equipe, ela tem pessoas neurodiversas. E essas pessoas, elas fazem nós que não somos neurodiversos enxergar pontos que a gente não enxergaria. Então, assim, a preocupação com a diversidade, de ter pessoas realmente diversas, ela pesa em muito. Não só na nossa parte, né, pessoal, que nós vamos ter um outro pensamento, ter uma outra abordagem, mas também uma aplicação final. Aquela aplicação ela vai abordar, vai conseguir abranger muito mais pessoas. E aqui eu trouxe, basicamente, algumas conclusões que, no fundo de tudo, é uma questão que está ligada realmente à sociedade, é uma questão sociocultural. As mulheres ainda não estarem com um número ali razoavelmente igual comparado aos homens na área de tecnologia, está ligado ao estereótipo. Na minha família, eu era incentivada desde criança
a ser enfermeira, a ser médica, a ser professora, a ser advogada. E quando eu falava, quero ser engenheira, não, engenheira é para menino, você não faz parte disso, não. Tenta ser uma médica, você não vai se dar bem, você não vai ser feliz nessas áreas. Então, assim, tem muito estereótipo. No fundo, a gente tem todos esses assuntos aqui acontecendo que faz que a gente não tenha diversidade. Então, os estereótipos, que é você estipular que coisas, áreas, profissões são para determinado gênero e não para outro. Falta de incentivo, que o apoio familiar, o apoio de amigos, o apoio de você nem se sentir representado numa sociedade, ela interfere muito. A mulheres não escolherem determinadas profissões, não fazerem determinadas coisas. Tem os vieses inconscientes, porque a gente cresce numa sociedade preconceituosa, a gente cresce numa sociedade que está implantado já esse preconceito na educação. Então, às vezes, quando você está andando na rua, você vê uma pessoa de pele negra, por exemplo, e você sente mais medo de aquela pessoa ser um assaltante do que uma pessoa que tenha uma pele branca. Ou você vai julgar pelo estilo de roupa, pela roupa da pessoa, por onde ela mora. Então, assim, às vezes, a gente tem determinadas atitudes, determinadas ações, porque nós temos viés inconsciente, que é uma coisa que está tão enraizada dentro de nós que a gente faz sem perceber. Também tem o surgimento dos computadores, né? Eles vão falar também que o que estipulou aquelas mulheres e toda aquela presença feminina nas áreas de tecnologia desaparecerem foi o surgimento de computadores, graças a uma ação de marketing. Então, quando os computadores pessoais eles foram produzidos, eles escolheram colocar perto ali de brinquedos de meninos. Então, foi uma coisa inconsciente também. As pessoas chegavam nos mercados grandes, aí viu o computador ali junto com o brinquedo de menino. Vamos associar, então, que só menino tem que usar computador. A menina vai ter que ficar ali na boneca, na casinha. Então, acaba também ele interferindo bastante nessa parte de viés inconsciente. E assédio sexual e violência de gênero, que infelizmente acontece muito. Então, muitas mulheres, né, têm receio de entrar em determinadas áreas, determinadas empresas, determinados ambientes, por ter medo do assédio, da violência de gênero, que ainda também é uma questão muito complicada que a gente vivencia. Então, como que a gente pode promover inovação? Eu vou falar um pouco de nós, pessoas, não empresas. Como que nós, pessoas, podemos promover inovação? Primeiro passo, a gente tem que superar a desigualdade. Eu sou de uma família que a minha mãe, ela terminou o ensino médio recentemente. Então, quando ela era criança, ela parou na 3ª série e ela fugiu da escola porque ela não tinha incentivo dos pais, eles queriam que ela trabalhasse. E o meu pai, ele tem o 2º grau completo, né, o ensino médio também. Porém, os pais deles não têm o estudo completo e os pais da minha mãe eram donos de terra. Eu sou a primeira filha, também ali em todos os meus tios, né, irmãos do meu pai, a entrar numa universidade. Então, a gente vê que nós temos que superar a nossa desigualdade. A gente está inserida num ambiente, a gente está inserida num cenário que constantemente a gente está tendo uma corrida de revezamento contra a exclusão. A gente vê que uma família, uma pessoa terminou os estudos no ensino médio. O filho dessa pessoa vai focar ali em conseguir entrar numa graduação. O outro vai focar em fazer um mestrado. Então, a gente tem essa corrida. Nós estamos aqui hoje, mas os nossos antepassados, eles não tiveram a mesma oportunidade que nós temos. Então, isso também é uma questão de promover a inovação. É uma questão que temos que pensar a cada vez mais correr, né, contra essa exclusão na sociedade. Temos que reconhecer os nossos privilégios. Pessoas, elas são incentivadas desde mais nova a estudarem, a fazer um curso de inglês, enquanto outras pessoas não têm esse incentivo. Então, umas são mais incentivadas a trabalhar e depois elas recorrem ao estudo. Nós temos que lidar com a diversidade e inclusão, que é muito também naquela parte de vieses. Muitos vieses nós temos e a gente nem percebe que temos. Então, isso é uma questão também que nós temos que parar para dentro de nós mesmos e tentar observar o que tem dentro da gente
que a gente acaba tendo atitudes que são exclusivas, que excluem, né, pessoas da sociedade, mas que a gente acaba fazendo no automático e não realmente por querer. E entender que, para ter inovação, a gente tem uma longa jornada. A gente não vai resolver isso da noite para o dia, não é no estalar de dedos. Tem todo um percurso, uma jornada muito grande, pode sim de gerações e gerações, mas que a gente não venha ver isso como obstáculo. Cada um plantando a sua sementinha, um dia sim a gente vai ter uma sociedade mais igualitária, uma sociedade mais inclusiva, uma sociedade mais diversa. E aqui, até está lá na descrição da minha palestra, é uma frase que tem nesse documentário aqui, que é o Começo da Vida. Ela vai falar que se a gente mudar o começo da história, mudamos a história toda. E o começo da história, ela está basicamente na infância. Se a gente começar a trabalhar nesses pontos com crianças, elas já vão crescer tendo menos preconceito, tendo menos vieses inconscientes, e a gente vai afetar na inovação, vai afetar na diversidade, vai afetar em todo o percurso da história de uma forma já meio que automática. Não vão precisar fazer tanto esforço. E aqui eu trouxe, né, que a gente tem que se preocupar com a educação básica. Então, acho que o primeiro ponto é a gente entender que a programação ela é uma nova linguagem. Né? Na escola a gente aprende o português, aprende o inglês, mas a programação ela é uma nova linguagem agora. Porque a programação ela vai gerar o pensamento crítico e lógico. Então, as crianças elas vão começar tendo ali um pensamento mais crítico, um pensamento mais lógico. Entender que, por exemplo, no Facebook, você compartilhar uma publicação, você não está só compartilhando. Você ali indiretamente está falando que você apoia aquilo. Se for uma fake news, você está compartilhando, passando à frente uma fake news. E tudo isso interfere na sociedade. Crianças aprendem programação, têm uma visão mais computacional e também se sentem mais representados, porque o leque de oportunidades vai se abrir. A pessoa vai conseguir ver mais exemplos na sociedade que ela realmente pode fazer parte daquele universo. E pensando um pouco mais na sociedade de jovem, juvenil, é importante que eles saibam tecnologias e quando nós pensamos nessa parte, a gente descobre novos talentos e é importante porque eles estão mais próximos do mercado. Então, hoje, nas universidades, a gente está ali presente com eles é um investimento e tanto na inovação, em ter equipes diversas, porque ali na universidade eles já estão a um passo de entrar no mercado de trabalho. Então, aqui é um ponto muito importante de nós, ou como empresa ou como pessoas ali incentivando, dando dicas, a gente consegue ver novos talentos. Tantas pessoas estão na universidade e não sabem do seu potencial, não enxergam oportunidades. Então, aqui é um ponto importante e vai ter esse impacto na inovação. Só que eu falei tudo isso, um mundo super ideal, que, meu Deus do céu, é a solução para todos os nossos problemas, só que a gente tem uma falta de mão de obra no mercado. Então, assim, hoje, a mão de obra ela é pequena. Então, como que nós vamos fazer software, vamos fazer robôs, vamos fazer inovação, tecnologia, mas ainda se preocupar em ajudar ali, em palestrar, em estar ali em contato com crianças e adolescentes. Então, assim, eu entendo que o que seria mais viável é nós se preocuparmos em formar professores. Eles já estão ali em contato com alunos, já estão ali em contato com crianças e adolescentes. Se a gente dá uma capacitação, se a gente se preocupar em dar palestra, vamos estar, sim, colocando a nossa semente. E fazendo, né, esse equilíbrio da mão de obra. E aí eu focando, estou vendo meu minutinho, eu focando aqui mais em empresa, como elas podem promover inovação, eu trouxe 3 exemplos. O primeiro da IBM, essa empresa maravilhosa que eu tenho orgulho de fazer parte. E um dos pontos que ela faz, que incentiva, né, essa parte de ter uma sociedade diversa, de promover inovação, é que nós temos grupos de diversidade. Então, dentro da empresa, a gente trabalha com BRGs, então são grupos específicos. Então, tem grupos de mulheres, grupos focados nas causas LGBT. Então, assim,
São grupos que estão ali focados com pessoas que se sentem parte daquilo, e quando a gente está incluído num grupo, a gente sente mais força, porque vê mais pessoas que sentem as mesmas dores que a gente. Então, tem mais ideias, promove ainda mais a diversidade. Temos muito aquela preocupação na hora do processo seletivo. Então, assim, vamos entrevistar pessoas para um novo time, um novo projeto, mas vamos se preocupar em ver se não tem muito homem, se não tem muita mulher, se tem algum neurodiverso ali nos candidatos. Então, a preocupação também das empresas na parte, né, de processo seletivo, ela interfere muito na inovação e na diversidade. Dentro da empresa, a gente também tem treinamentos e debates internos. Então, frequentemente, a gente tem ali conversas, painéis, trazendo, né, exemplos entre a gente mesmo ou entre outros times. Nós temos ações em comunidade, e a universidade presente seria o quê? Nada melhor do que a gente que está inserido no mercado de trabalho voltar um pouquinho na universidade, promover palestras, promover workshops. Então, a gente ali vai fazer com que eles enxerguem novas oportunidades. Avançando, eu também trouxe um dos exemplos da Natura. Eles têm um foco muito na minoria, então, mulheres, pessoas negras, pessoas LGBTs. Um dado assim, muito legal da Natura é que 62% do pessoal, né, que compõe essa empresa, desses colaboradores, eles são mulheres, 56% estão em cargos de liderança, e 1 a cada 5 funcionários, né, colaboradores da Natura, são PCDs. Além disso, eles também têm um espaço de creche para os filhos desses colaboradores colocarem ali, né, ter esse contato mais direto, e eles também têm treinamentos de Libras. E, por último, tem ações, né, que a Mastercard também faz. Ela integra o Fórum de Empresas de Direito LGBTQIA+. Eles têm muita luta por equidade de gênero, tem ações para alavancar carreira, então eles focam muito em mentorias, coach, network, incentivam em participar de eventos como esse, porque eles entendem que quanto mais um colaborador ter a mente aberta, ter mais experiência, ele vai ser um colaborador que ele vai promover ainda mais inovação. E, por fim, eu convido não só o pessoal que está aqui, né, presente, mas o pessoal que está em casa, fazer parte dessa revolução. Às vezes você não pode ser um CEO de uma empresa grande, às vezes você não pode ser um gerente, um dono de uma startup, mas você é um tio, você tem um sobrinho, você é uma mãe que tem um filho. Então, assim, a gente tem, sim, uma influência muito forte em promover uma sociedade diversa. E aqui eu deixo, né, o meu muito obrigado por vocês terem me escutado. Eu sei que eu falo muito, mas eu espero muito que a mensagem tenha sido passada e que isso impacte, né, a sociedade de alguma forma, a vida de vocês de alguma forma. Aqui está o meu contato no LinkedIn, no Telegram, e eu espero ter outras oportunidades com vocês. Muito obrigada.